Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só cante se você realmente não tem pra onde voltar. Se você ainda tem um plano de uma válvula de escape, se você ainda tem esperança para voltar, não cante. Mas se você tem convicção do propósito e que você está no processo, cante com o seu coração nessa noite. Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Espírito Santo, eu peço, meu Deus, que o Senhor nessa noite venha, Pai amado, nos realinhando, nos reconectando, ó Pai. Meu Deus, nós queremos estar no centro da Tua vontade, ó Pai. Não importa as nossas emoções, Senhor. Nós não queremos sair daqui mais emocionados, mas nós queremos sair daqui convictos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, daquilo que o Senhor tem, Pai amado, para direcionar essa geração, meu Deus. Então nós pedimos uma revelação da Tua parte, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, que nós possamos ter uma vida cheia do Teu Espírito, ó Pai. Oh, meu Deus, eu peço, Pai amado, que o Senhor venha recentralizar a nossa vida, Pai, e que nós possamos entrar, Senhor, em um ambiente, ó Pai, de relacionamento para contigo, meu Deus. Ó, Espírito Santo, vai arrancando esse peso aí, ó Pai. Vai tirando esse medo, essa incerteza, Pai. Vai tirando todas as sombras de dúvida, ó Pai. Vai arrancando as escamas dos olhos. Oh, meu Deus, nós queremos, Senhor, te servir. Nós queremos estar contigo, meu Deus. Nós queremos estar contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. 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 Aleluias. Senta glorificando o Senhor em nome de Jesus, igreja. Podemos assentar. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. E o título que eu gostaria de dar a essa mensagem é: não se desespere se o tempo está passando e nada parece acontecer. Não se desespere se o tempo está passando e parece que nada está acontecendo. Não se desespere. Esse não é o dia de você se desesperar. É dia de você colar em Deus como você nunca colou antes. É dia de você pegar na orla do vestido dele, segurar ou apenas tocar, de uma forma que seja de coração, de uma forma que seja de espírito, de uma forma que seja de fé, de uma forma que seja diferente da multidão. Sabe por quê? Jesus, ele estava andando com a multidão e um apertava, o outro empurrava, um puxava, o outro trombava, mas alguém tocou no coração de Jesus. Sabe como alguém toca no coração de Jesus? É quando alguém tem convicção de quem é Jesus. É quando alguém tem convicção do poder de Jesus. Sim, era uma mulher impura. Era uma mulher que já tinha 12 anos sofrendo e de repente ela fez diferente, ela tocou. Aí o incrédulo falou assim: como, Senhor? Tem várias pessoas te empurrando, te apertando e tu diz que alguém me tocou. Aí Jesus: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Então toque em Jesus de uma forma que o poder dele seja manifesto na sua vida. Toque em Jesus de uma maneira que... Não, você está fraco demais para acreditar nisso, né? Você está fraco demais para acreditar nisso, né? Você está fraco demais para acreditar no poder de Deus. Um coração enjaulado, um coração petrificado, uma emoção magoada, um plano frustrado. O que foi que fez seu coração ficar assim? Em que tipo de relacionamento você entrou para estar sofrendo tanto assim? Em que tipo de escravidão você entrou para estar ardendo e doendo tanto assim? Me diz. Deus hoje ele quer te libertar do poder do pecado. Hoje Deus ele quer te libertar daquilo que está te amarrando, daquilo que está te segurando, das correntes que está te aprisionando, das cordas que está te segurando. Talvez no íntimo do seu coração você está doido para sair daqui e está se perguntando por que é que você veio aqui nessa noite. Se você não tem acreditado em nada disso, até o louvor que esteve aqui hoje não conseguiu te tocar e você está desesperado. E os passos que você está dando não vai ser difícil para você entrar no centro de Umbanda, sabe por quê?
Você não está querendo melhorar. Sabe o que você está? Você está querendo resolver esse problema de agora. E esse é uma das maiorias das causas que faz as pessoas parar referente a Deus. Porque ela está preocupada com agora. Ela está preocupada com agora. E o agora tem que ser resolvido. O agora tem que ser de alguma forma, de alguma maneira. 80% das pessoas que saíram da igreja católica, quando se convertem, elas não voltam mais para o catolicismo, mas elas vão para o espiritismo e centro de umbanda, sabe? Porque o povo, ela tem uma necessidade do poder, ela tem uma necessidade da revelação, e a revelação da glória de Deus, ela vai buscar em qualquer lugar. Quando Deus, ele colocou a eternidade dentro de nós, entenda, a eternidade está dentro de nós, não está em lugares, está dentro de nós, mas nós temos que desembrulhar, essa eternidade que está aqui dentro. É por isso que você tem um vazio tão grande, sabe por quê? Esse vazio é do tamanho da eternidade. A eternidade não tem começo nem fim. A eternidade, ela não tem largura nem profundidade. A eternidade não tem comprimento. A eternidade, ela é tudo. Como assim tudo? A eternidade, ela é do tamanho de Deus. Então só Deus pode preencher o vazio que tem no seu coração. Coisas, pessoas e lugares jamais vai preencher o vazio que você está carregando esses dias. Jamais coisas, pessoas e lugares vai conseguir trazer a felicidade para você. A única coisa que lugares e pessoas pode trazer para você é uma ilusão passageira. Logo depois cai na realidade. Você sabe por que um relacionamento que é conturbado, quando está namorando e todo mundo é contra, sabe por que as pessoas lutam tanto? Porque elas param de olhar a dificuldade que está tendo, e ela foca a dificuldade em quem está proibindo. Aí no dia que todos falam, não, você pode, aí um começa a conhecer o outro e começa a ter problema. É por isso que quando você está com crise financeira, você fica tão estranho, dizendo, Deus, eu preciso de uma solução. Aí na época de bonança, sabe o que acontece? Você fica frio, porque você entende que o problema é você, não é o dinheiro. Você entende que o problema não é o emprego, o problema é você que tem um vazio do tamanho do coração de Deus. Então entenda esses dias, a perdição não é a falta de coisas, é a falta de Deus. Todo homem que vai numa biqueira buscar uma pedra de crack, ele está procurando Deus, ele não sabe. Todo homem que vai se prostituir, ele vai procurar Deus, ele não sabe. Todo homem que vai assaltar, ele está indo procurar Deus, ele não sabe. Sabe por quê? Ele está procurando algo para poder preencher o vazio dele. Então entenda em quais portas você está batendo esses dias, para que esse vazio seja preenchido. Para onde você está indo, me diz? Para onde você está caminhando? O que você está fazendo? Deus, ele é mais que demais, igreja. Deus, ele é mais que demais. Deus, ele é mais que demais. Depois de Deus tem que ser Deus de novo, entenda isso. Depois de Deus tem que ser Deus de novo. Depois de Deus tem que ser Deus de novo. Deus, ele colocou, a Bíblia diz lá no livro de Atos, que Deus, ele escolheu os seus pais e escolheu o tempo para você viver. Deus, ele escolheu os seus pais e escolheu o tempo para você viver. Entenda isso. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um começo, tem um meio e tem um fim. Eu não posso parar de falar isso, porque as pessoas estão perdidas no começo do que Deus começou a fazer, ou estão perdidas no meio do que Deus está fazendo, mas não estão conseguindo chegar no final. E a Bíblia, ela fala sobre um homem chamado João Batista. João Batista era um homem, filho de... Quem lembra? Azarias ou Zacarias? Quem lembra? Era filho do Zaca, gente. Do irmão Zacarias. Zacarias era um dos sacerdotes daquela época. E a Bíblia diz que o sonho de Zacarias era ser pai. Isabel era uma mãe estéril, ela não podia ter filhos. E naquela época não ter filhos era um símbolo de humilhação. Porque todos que não podiam ter filho quer dizer que ela estava carregando um pecado lá do passado dela, ou que ela tinha um pecado agora e Deus não estava abençoando aquela família. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Fala comigo, tudo que Deus faz tem um propósito. Então fala assim, Deus, aonde está o meu propósito? E Deus responde para você nessa noite, o teu propósito está dentro de você. O teu propósito está dentro de você. Você não entendeu ainda que você é um vaso de barro, um vaso de carne, carregando um tesouro inestimável aí dentro.
carregando um tesouro que não tem preço, nada pode comprar isso. Entenda que tem um poder, tem um pouquinho de Deus aí dentro de você, tem um pouquinho da eternidade aí dentro de você. E você tem que desembrulhar isso, você tem que tirar, você tem que tirar o mais rápido possível. Deus, aonde está a pregação dessa noite? Onde está a palavra dessa noite? Aí Deus falou assim: ei, meu filho, eu já liberei para você, porém está embrulhada, você tem que desembrulhar. E onde que é que eu desembrulho isso, Deus? Onde é que eu tiro isso? Quando você se esvazia de você e você se enche de mim, você começa a enxergar aonde que é que está cada coisa da tua vida. Porém o processo de se esvaziar é doloroso. Porém o processo de se esvaziar, a gente reluta com nós mesmos, a gente briga com nós, a gente quer deixar algumas coisas, a gente quer guardar algumas coisas. Pedro, ele não se desfez de todas as embarcações. Sabe por que ele não se desfez? Porque no dia que Jesus ele morreu, Pedro voltou a pescar com seus amigos. Mas no dia que ele se converteu, ele queimou tudo. Ele disse: ei, agora já era. Eu sou esse pedaço de rocha aqui, e eu vou através de mim vai começar algo muito grande. Porque um dia Jesus falou: Pedro, tu me ama? Pedro disse: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Olhou no fundo do olho de Pedro. Pedro disse: Senhor, só tu sabes. Ele disse: Jesus, eu não te amo o suficiente. Ainda tem uma embarcação lá amarrada no cais. Aí Jesus estava dizendo assim: ah, Pedro, vai lá, queima aquela embarcação, Pedro, que você não vai mais voltar. Você lembra no dia que eu te chamei? Eu não falei que você seria o maior pescador dos 7 mares, mas eu disse que você seria pescador de homens, Pedro. Então tem uma unção sobre a sua vida, tem uma unção dentro da sua vida. Tem que tirar, Pedro, tira para fora essa unção. É por isso que no dia de Pentecoste, Pedro pregou para mais de 3.000 pessoas, e aquelas pessoas foram convertidas, e o Espírito foi soprado através da vida de Pedro. Porque ele entendeu que ele precisava tirar algumas coisas do passado dele. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite: o que é que está te prendendo? O que é que está te segurando? O que é que está te travando? Vou te falar, não importa o que seja, isso não é mais importante do que Deus tem preparado para ti. Isso não é mais importante do que Deus ele tem para você. E nós precisamos mergulhar nessa dimensão esses dias. Uma dimensão de poderes, uma dimensão onde que as pessoas que eu mais tenho que esses dias procurar para apedrejar é o meu eu, igreja. Hoje as pessoas procuram outra religião, outra igreja para poder bater, para poder dizer que é errado, para poder dizer que a doutrina é errada. Não, eu não consigo. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, hoje eu estava lendo a Bíblia e encontrei um bocado de erro em mim. Então eu disse: eu preciso ser transformado. Entenda, igreja, quando você lê a Bíblia não é para você: ah, tá vendo, irmã fulana, tá vendo, irmão fulano, bem que a Bíblia diz. Não, para de olhar a Bíblia assim. Você não é nenhum juiz, você não é nenhum advogado do seu irmão. Entenda. É por isso que lá o apóstolo Pedro ele diz para Timóteo: ei, ame o seu irmão. As mulheres que são viúvas, ame como se fosse a sua mãe. Ele está dizendo: olha, comece a se doar uns aos outros, que eu trarei uma revelação para o seu tempo, Timóteo. E Deus hoje ele fala para você que ele tem uma revelação para você. Só que o problema é que você não quer essa revelação. Sabe por quê? Essa revelação vai gerar em você responsabilidade. Essa responsabilidade vai gerar em você compromisso. Esse compromisso vai gerar em você disciplina. E você não quer disciplina. Você só quer apenas ser abençoado sem você ter que pagar nenhum preço. Afinal, você não precisa pagar preço. Jesus já pagou o preço. Você só precisa obedecer. Se obedecer para você pagar um preço, então quer dizer que você está muito desalinhado e você precisa realinhar. Porque a Bíblia diz que os que estão inclinados para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, mas os que estão inclinados para coisas da carne, pensam naquilo que é da carne. Portanto, os que estão na carne jamais podem agradar a Deus. Mas se o Espírito habita em vós, na verdade vosso corpo está morto por causa do pecado. Aí você decide onde é que você está esses dias. Baixa a sua fronte nesse momento, em nome de Jesus. Parece que foi injetado na sua veia uma fraqueza tão grande. Essas palavras elas vêm para você, entenda. Essa pregação é exclusivamente para você. E você rejeita como se você fosse fraco, como se você fosse um inútil.
O apóstolo Paulo, ele diz assim: Timóteo, não pregue autopiedade para esse povo, mas pregue a exortação e a minha palavra. Entenda, você não é um coitado, não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que está fraco, é porque você está pronto para ser usado por Deus. Mas quando você acha que você está forte, você está fraco. Então esse é aquele dia de você derramar, dizer: ah, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero parar de fazer nada. Porque o que você faz aqui na igreja é nada ainda. O que eu faço aqui é nada ainda comparado com o que o Senhor vai nos usar no tempo devido. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra o teu Espírito aí, Senhor. Desmancha as barracas feitas, desmancha as jaulas. Pega a tua marreta que esmiuça a penha. Quebra esse coração de gelo, esse coração de pedra. Ouro lamada cantorolobra labadabash. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. Oh, Espírito Santo, eu oro, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, ó Pai. Meu Deus, eu peço que o teu Espírito, Senhor, venha lavando, venha purificando, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha derramando, Senhor, a tua glória, a tua Shekinah, ó Pai. Vem, meu Deus, nos tirando, derrubando todos os nossos planos, ó Pai, e construindo o teu plano dentro de nós, ó Pai. Tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade, ó Pai, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, Senhor, dentro de nós, ó Pai. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Entenda, igreja. Naquele tempo de escassez, Zacarias, ele caiu em um sorteio, porque naquela época existia uma forma, era tipo um urutumim, mexia na caixa e aquela pessoa era sorteada, aquele um dos sacerdotes, para poder entrar no Santo dos Santos. Naquele tempo, Zacarias, ele foi escolhido, e tem todo aquele processo de purificação, onde que os sacerdotes, eles nem dormiam próximo aos dias, para ele não ter nenhum sonho impuro à noite, e eles morreram fulminados quando estavam lá dentro. Quando chegou naquele momento que Zacarias, ele entrou naquele ambiente de glória chamado Santo dos Santos, onde que a presença de Deus estava, um anjo apareceu para Zacarias ali, disse: ei, Zacarias, você vai ser pai. Zacarias, a Bíblia diz que ele ficou com um temor muito grande, ele ficou perplexo, porque a aparição de um anjo naquela época, e até hoje, imagina aí, igreja, quando aquele anjo apareceu, aquele cara, ele ficou sem palavra. O anjo falou: você vai ficar sem falar até que o menino nasça. Quando o menino nascer, você volta a falar. Zacarias, ele sai dali de dentro. Sabe o que é que o pessoal esperava durante o ano? Era o sacerdote sair. Quando o sacerdote saía, ele trazia uma palavra de Deus, uma revelação de Deus para aquela nação, para aquele tempo. E de repente, quando Zacarias, ele sai todo trêmulo, ele sai branco, ele sai totalmente diferente da forma que ele entrou. E quando ele tenta falar, não sai nada da sua boca. As pessoas entendem naquele ambiente que Zacarias se encontrou com um anjo, ou com o próprio Deus. E só aquele fato ter acontecido, as pessoas também já ficaram temorosas. Sabe por quê? A Bíblia diz: enquanto Zacarias estava no Santo dos Santos, a igreja orava lá fora. Enquanto Zacarias estava lá dentro, um povo orava fora. Você quer resultado e você quer ver o reino movendo? Então comece a orar como você nunca orou. Não espere você chegar na igreja para você poder orar. Não espere ter palavras bonitas para você se dirigir a Jesus, não. Esse é aquele dia que você só tem que querer falar com Ele. Quando você não tem nada para falar, comece a orar em línguas estranhas. Que Deus, ele vai começar a revelar, porque quem ora em línguas estranhas fala ao Espírito. Então é o Espírito falando ao Espírito. E a carne, ela vai recebendo, ela vai sendo cheia do Espírito Santo de Deus. E agora você tem uma revelação para você poder resolver as coisas. Entenda, igreja? É sobre esse poder que é você ser igreja. Ser igreja não é participar de culto, é você ser o culto, o sacrifício vivo todos os dias.
É você não depender dos irmãos para sentir a presença de Deus, não depender de pastor, não depender de ninguém. A sua presença é suficiente para estar de frente à presença de Deus. É quando você está lá no seu quarto, lá, chapando, falando: Deus, eu preciso de Ti, eu estou fraco, eu não aguento mais. Eu coloquei uma pregação no carro essa semana e igreja, eu não queria ouvir pregação. E eu fui com um dedo assim várias vezes para desligar. Eu falei: rapaz, eu estou carnal. Se eu não estou querendo ouvir pregação, pode entender, eu estou carnal. Aí ela falou: não, não é a carne que manda, é o Espírito Santo de Deus. Ah, vai orar. Ah, não estou afim. Entenda, não é quando você está afim. É quando você tem necessidade, precisa dele, entenda. Eu tenho necessidade de Deus todos os dias. Eu não sei de quanto e quanto tempo você tem, mas eu tenho todos os dias. É por isso que eu oro todos os dias. Não é quando eu tenho vontade ou quando eu tenho uma causa para eu lutar que eu subo para o monte. Não. Está pensando que eu gosto de subir aquela ladeira na época de frio? Qual o prazer disso? Mas depois, se você quer vitória, então vai chorando e gemendo, chorando, gemendo, chorando, gemendo, até receber uma resposta da parte dele. A igreja desses dias tem que aprender a chorar pelas causas certas, igreja. Temos que aprender a se derramar, temos que aprender a entrar naquele ambiente criado por Ele, gerado por Ele. Chorarmos, depois chorarmos mais um pouco. E a Bíblia diz que passou-se o tempo. Depois de 5 meses, Isabel, ela estava ali, escondida dentro da sua casa, para que ninguém soubesse que ela estava grávida. E depois ela sai, quando ela sai, as pessoas falam: ó, a estéril está grávida. É um milagre de Deus, ela foi visitada pelo anjo de Deus. E a Bíblia diz que passou-se um tempo e ela se encontrou com Maria. Quando Isabel se encontrou com Maria, João já era alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Obrigado. E naquele momento ali, a Bíblia diz que João começou a pular dentro do ventre de Isabel. Quando ele entendeu a presença do Messias no outro útero, agora ele começou a pular ali. Eu imagino já João no ventre, já chapando, já na eternidade, já chapando. A eternidade estava na terra, dentro de um útero, porque Maria, ela se encheu da eternidade. Por isso que por isso que a Bíblia diz que Maria, bendita é tu entre as mulheres. Sabe por quê? Deus não podia escolher qualquer uma para carregar o Jesus. Eu te pergunto, se nessa época Jesus precisasse voltar dentro de um útero, você podia carregá-lo? Ou seu útero já está cheio demais das coisas desse mundo? Ou seu ventre já está gerando coisas do mundo? Você tem que ser uma mulher separada. Você tem que ser uma mulher a qual Deus ele possa contar com você. Entenda isso. Não seja escrava das suas próprias emoções, desejo. Não aceite isso. Seja livre em nome de Jesus. Gente, entenda, tem coisas lá do seu passado que você precisa entregar lá no passado e dizer: Deus, eu estou sendo escravo disso aqui faz anos, Pai, faz um tempão. Esse pensamento eu não consegui perdoar o meu tio, o meu pai, o meu irmão, o meu amigo, o meu primo. Eu não consegui porque ele foi muito prejudicial na minha vida. E você anda hoje carregando essas marcas, anda sangrando pelo meio da cidade ao ponto de ser inútil para Deus. Porque você está com excesso de passado. E aquele que carrega demais o passado, ele comete os mesmos erros no presente. Aquilo que você mais detestou no passado, entenda, você está correndo o risco de você fazer a mesma coisa hoje. Sabe por quê? Porque é algo que não foi perdoado lá atrás. É algo que não foi consertado ainda lá atrás. É algo que você está tentando apagar sem consertar. Então entenda, conserte para depois apagar. Cheguem algumas pessoas, peça perdão. Chega, peça perdão. Não é porque ela merece, é porque você foi transformado. Se você foi melhorado pelo Evangelho, você não consegue pedir perdão. Mas se você foi transformado, você consegue, entenda. E é isso que a religião está fazendo, está melhorando as pessoas. Porque a religião ela não consegue transformar ninguém. A única pessoa que consegue transformar alguém é Jesus Cristo. É só Jesus que nos transforma, que nos liberta de todas as dores, de todos os pecados, de todas as marcas. E aí nós podemos ser uma prova viva da existência dele. E a Bíblia diz que passou-se o tempo e João, ele cresceu, nasceu, cresceu. E aí ele começou a fazer, ele foi o precursor
o precursor de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Marcos. Diz assim, Marcos 1, a partir do verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando o deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Vinha encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas de tecido com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-se para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele entretanto vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia! Ele, portanto, vos batizará com o Espírito Santo. A única coisa que eu como pastor posso fazer é batizar você nas águas, porque é um batismo de arrependimento, é uma simbologia que você já se arrependeu de todos os seus pecados. Mas quem pode batizar você com o Espírito Santo de Deus é só Jesus Cristo. É só Jesus que pode batizar você com o Espírito dele. E é por isso que existe 3 batismos: o batismo com água, que é quando você nasce; o batismo de sangue, que é quando você se arrepende, o sangue de Jesus; e o batismo com fogo, que é quando Jesus ele sopra dentro de você o Espírito dele e destrava, porque o Espírito na verdade já está aí. Se o Espírito não está aí, quer dizer que você ainda não faz parte do reino. E se você não faz parte do reino, quer dizer que você é um ímpio. E se você é um ímpio, quer dizer que você é um inimigo de Deus. Entenda, quem está em pecado não está em um estado de desvalorização gospel. Quem está em pecado, entenda que não está brigado com a igreja. Quem está em pecado está com inimizade contra Deus. Está dizendo: Deus, eu prefiro ser o seu inimigo e viver a minha vida. Se você é inimigo de Deus, você é amigo do mundo. E se você é amigo do mundo, quer dizer que você é governado pelo príncipe do mundo. E quem é o príncipe do mundo? Satanás. Capítulo 14 de João, Jesus ele fala bem assim, ó: aí vem o príncipe deste mundo e nada tenho com ele. Ele fala de Lúcifer, do pé redondo, do perdedor. E nós temos que decidir, igreja, em qual dos dois lados nós vamos viver. Nós temos que decidir de quais dos dois lados nós vamos vencer. Porque com Satanás você vence nessa terra, você sabia? Talvez você está precisando tanto de emprego. Vai lá na esquina, mata a galinhazinha, coloca lá as velhinhas. Ele vai te dar um trabalho, sabia? Você vai vencer aqui. Você está procurando alguém que não é de Deus, porque se for de Deus, macumba não pega. Porque macumba não pega em filho de Deus, amém? Aí você vai lá e amarra ele, você fica com ele, sabia? Então você vence aqui nessa terra.
Mas se você quer vencer no céu esses dias, dobre o seu joelho, chore aos pés dele. Você não vai precisar matar bicho, você não vai precisar estar encruzilhada, não. É lá no secreto do seu quarto. Você só não vai vencer na próxima vida, você vai vencer nessa também. Porém não vai ser no seu tempo e com o que você quer, mas vai ser no tempo dele, com o que ele quer que você vença. Amém? Porque Deus, ele não trabalha para o homem, é o homem que tem que trabalhar para ele. Porque se Deus trabalhasse para o homem, o patrão seria o homem, não Deus. Não é o pai que obedece o filho, é o filho que obedece o pai. Amém? Amém? Tem alguém aí entendendo essa mensagem? Então é tempo de despertamento, é tempo de acordar, é tempo de dar uma resposta para Deus. Agora saía João pregando, ele no capítulo 1 de Lucas, ele fala assim: raça de víbora, quem os ensinou a fugir da ira vindoura? Ei, pecadores, se convertam. Pecadores, mudem de história, mudem a trajetória da sua vida. Vocês estão indo para o inferno. Aí os líderes, e os fariseus, e os saduceus olhar aquele homem pregando com autoridade, porque ele era a voz ele era a voz que clamava no deserto? Não, ele não era a voz que clamava no deserto. Ele era a voz do que clamava no deserto, porque chegou um tempo que Deus, ele preferiu falar no deserto do que dentro dos templos. Porque o templo começou a gerar uma máquina de dinheiro. Os templos começou a virar os cassinos gospel. E hoje não está muito diferente. Mas o culpado de existir templos assim hoje é quem vai lá. Sabe por quê? Quem não lê a Bíblia é escravo de quem lê. Entenda, igreja, se está existindo hoje muitos falsos líderes, é porque os liderados não querem ler a Bíblia. Não, porque afinal eu não entendo essa linguagem arcaica, eu não consigo entender nada, eu tenho preguiça de ler. Tá ok, você é escravo da sua preguiça. E é por isso que você não vai jamais receber um tesouro de Deus. Porque se você receber um tesouro de Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai guardar esse tesouro e voltar a dormir. Deus não vai dar tesouro para quem não quer investir no reino. Lembra lá as 10 moedas? Então não reclame do que você está vivendo hoje, porque é você que está plantando. Ou você é filho de Deus, ou você é filho da preguiça. Entenda, igreja. Igreja, sacode o irmão que está no seu lado e diz assim: irmão, não seja preguiçoso igual eu. Tá bom, talvez você não é preguiçoso para ser trabalhador. Talvez você é servo. Talvez você é servo do chefe da CBA. Talvez você é servo de algum patrão. Talvez você é servo do governo. Mas eu estou falando em servo de Cristo. Quem tem mais de 5 anos de cristão aqui, levante sua mão, fazendo favor. Quem tem mais de 10 anos de cristão, levante sua mão aqui, fazendo favor. Quem tem mais de 15 anos de cristão, levante sua mão, por favor. Agora, quem já leu a Bíblia mais de uma vez, levanta sua mão, por favor. De Gênesis a Apocalipse. Está entendendo? Você está dizendo de quem você serve, igreja. Está entendendo o que eu estou falando? Não é a sua religiosidade que vai te levar a lugar nenhum. Tempo de igreja, não. Tempo de igreja não quer dizer nada, igreja. Nós precisamos esses dias acordar, despertar e levar a sério. Me diz, se o seu filho morre, o seu filho amado ou o seu pai amado, talvez ele já morreu, ou a sua mãe, ou alguém que você ama muito, morre e deixa um livro de 1000 páginas, deixa uma carta para você com 1000 páginas. Quem é que leria? Levanta a sua mão. Ninguém ia ler, rapaz. Sério, você não ia ler se o seu filho ou alguém que você ama morresse e deixasse uma carta para você de 1000 páginas, você não leria? Sabe por quê? Porque você ama. É por isso que você faria isso. Sabe por que você não consegue ler a Bíblia ainda? É porque você não ama Jesus. Porque Ele morreu e deixou uma carta para nós. É porque você não ama. Isso revela quem é que nós somos e quem nós somos e por que nós paramos. Sabe por que nós queremos decorar alguns versículos de impacto, queremos decorar algumas músicas gospels, queremos chorar pela nossa dor, mas a causa de Cristo que se dane. Você foi chamado para ser resposta, entenda, igreja. Entenda, você foi chamado para ser resposta. Dá um toque no irmão, fala aí, irmão. Fala com ele aí, irmão. Fica com raiva do pregador não, tá? Sabe por quê, igreja? Nós precisamos entrar nesse ambiente. Só porque você leu a Bíblia também 10, 20 vezes não quer dizer que você é mais santo que o outro. Não é isso que eu estou falando. Quer dizer que você é mais cobrado do que os outros.
Meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, está pecando. Igreja, nós precisamos tomar esses versículos para nós esses dias. Precisamos tomar os nossos versículos para nós esses dias e começar a parar de mentirmos para nós mesmos e para Jesus, dizendo: eu te amo mais que tudo, Jesus. Tu és a minha vida, tu és a minha luz. Labaxéria, tome, nébias. Não, não é isso. Não é você falando palavras que Jesus ele vai reconhecer seu amor. Ah, eu amo Maria José, eu amo Joaquim, porque ele fala todo dia que me ama. Já pensou se todo dia o seu marido fala eu te amo e dá um murro na sua boca? Se todo dia o seu filho diz eu te amo e dá um tapa na sua face? Se todo dia seu melhor amigo te diz eu te amo e dá um murro no seu olho? O pecado é um murro em Deus. Porque o pecado é uma transgressão voluntária. Então para de ficar dizendo que ama quando na verdade não ama. Quando você ainda é escravo dos seus vícios, quando você ainda é escravo das suas vontades. Não. Olha, igreja, que mensagem dura. Eu sonho um dia que eu vou pregar só aquelas mensagens, sabe, que você chora. Deus é fiel, labaxé. Essas mensagens que você fica sério assim é ruim pro pregador. Falar com um amigo meu: ajude o pregador. Entenda, igreja. Deus ele trabalha nos detalhes das coisas. Não rejeite os detalhes de Deus esses dias para a sua vida. E João Batista ele pregava. Imagina o tanto de inimigo que João Batista tinha. Pensa um pouquinho aí. Pensa um pouquinho aí no tanto de inimigo que aquele cara tinha. Vamos aqui um pouquinho mais abaixo. Glória a Deus, aleluia. Um homem ele pergunta a Jesus, a João, diz: ei João, quem és tu? Quem é você, cara? Aí João fala: olha, eu não sou o Cristo. Primeira coisa que ele diz: eu não sou o Cristo. Mas aí vem o Cristo, aquele que eu não sou digno nem de desamarrar as suas alpacas, os seus chinelos. Vem ele aí. Entenda, igreja, esse dia não é você falar quem você é, mas nós precisamos falar quem é que nós não somos. Entenda. É por isso que João falava que ele cresce e que eu diminua. É porque ele estava entendendo todo aquele processo. E a Bíblia diz que um dia Jesus ele vem em direção a João Batista. E quando Jesus ele chega em direção a João Batista, João Batista ele fica cheio do Espírito Santo mais uma vez. Lembra quando ele estava lá no útero de Isabel? Agora vem Jesus de novo marchando em direção a João Batista, próximo ao Jordão. Aí João Batista ele está batizando e de repente o Espírito dele começa a testificar. De repente ele começa a arrepiar, ele diz: quem é que está chegando nesse ambiente? E de repente ele começa a escutar o barulho do som da sandália de Jesus. É por isso que ele vira para a sandália e diz: ei, eu não sou digno nem de desamarrar essa sandália. Foi porque ele escutou a voz de Jesus chegando naquele lugar. Ele escutou o barulho dos pés de Jesus entrando naquele ambiente. Aí quando Jesus ele chega e diz: aí vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Até hoje a única coisa que eu podia falar era que vocês eram pecadores e que vocês estavam perdidos. Mas a partir de hoje eu posso dizer que aí vem a salvação, que aí vem aquele que pode te purificar, aquele que pode te limpar. Oh, aleluia. É o mesmo Jesus que se encontra hoje aqui nesse ambiente, igreja. É o mesmo Jesus que pode te limpar, que pode te purificar e pode te dar uma nova direção. É o que pode te dar uma revelação. É o que pode alegrar a tua vida, o teu coração. É o que faz você ter comunhão novamente com o Pai. Jesus chegou ali, 30 anos de idade, seu ministério estava começando. E quando João, ele pega Jesus, coloca dentro da água. Jesus, você confessa os seus pecados? Única vez que alguém não precisou perguntar se tinha algum pecado para ser confessado, porque ele é santo, ele é puro e limpo. Glória a Deus. Jesus ele vai entrando naquela água e de repente Jesus começa a andar sobre a água. Peraí, aí desce um pouquinho, amém? Porque não era o momento de andar sobre as águas. Ele desce ali naquelas águas juntamente com João. E quando João desce ele na água aqui,
submerge, traz ele novamente acima. Do céu é rasgado em alta voz: esse é quem? Esse é o meu filho amado, a qual eu me alegro. E a Bíblia diz que o Espírito desceu como uma pomba sobre Jesus, e entrou ali em Jesus, e o ministério de Jesus começou ali. Você quer que o propósito comece? Então espere o tempo de Deus, porque tem um tempo de Deus específico para todas as coisas, porque Ele colocou a eternidade dentro de nós. E ali um poder extraordinário veio sobre Jesus. Jesus saiu dali e o Espírito falou: vamos lá, agora vamos nos hospitais, vamos nas prisões, vamos nos templos, vamos mostrar línguas estranhas que sabe falar. Não, o Espírito Santo pegou ele e disse: vamos para o deserto. Você quer receber o Espírito Santo? Então se prepare para entrar no deserto de Deus. Você sabe qual é o seu deserto? É aquilo que você mais adora. Aquilo que você mais adora é o deserto, porque o deserto ele vai extrair de você todo objeto de adoração que não seja para Deus. Se o que você mais adora é trabalhar, Deus ele vai colocar você no deserto. Talvez você não vai ser demitido, mas você vai passar uma dificuldade dentro do seu trabalho. Se você mais ama é o seu filho, talvez o seu filho vai ficar rebelde como ele nunca foi antes. Se o que você mais ama é o seu filho, talvez ele vai dar alguns problemas para você. Sabe por quê? O processo de adoração tem que ser tirado daquele ambiente e ser colocado em Deus. É aquilo que você mais adora. Se você adora o seu ministério, Deus ele vai arrancar o ministério de nós. É por isso que nós não devemos começar o ministério antes de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para quando tirar não doer tanto, ou para quando dentro do ministério nós sofremos perseguições, nós entendermos que é o deserto de Deus que nós estamos passando. Entenda, o deserto não é uma forma de punição. O deserto é para você entender se você está aceito ou você está rejeitado. Lembra de Abinadab? Abinadab, a Bíblia diz que Abinadab foi rejeitado por Deus. Quem é que foi aceito? Davi. 7 foram reprovados, mas 1 foi aceito. Está entendendo? Você tem que entender qual é o processo para você ser aceito por Deus. Não por pastor, não por homem, não por sua família, mas por Deus. Por Deus, por Deus. Existe um homem chamado Mohamed, tem mais 10 nomes, só lembro de Mohamed. Ele é cristão, lá na janela 10x40. Esse homem, o pai dele era um dos chefes lá da sinagoga, lá do... Qual é o nome daquela islamismo? Lá do islamismo, o pai dele era um dos líderes da mesquita. E falou: olha, é o seguinte, Mohamed, eu quero que você vá para tal lugar, porque lá os cristãos estão entrando com força naquele ambiente. Então eu quero que você vá lá e se infiltre com eles. E você comece a descobrir qual é os gostos, qual é a liturgia, qual é a forma que eles adoram o Deus dele. Porque nós iremos plantar uma mesquita lá e você será o líder. Mohamed, quando chegou lá, ele começou a se reunir com aqueles homens, e de repente ele se encontra com a Bíblia. E na Bíblia tinha um versículo, e aquele versículo falou: se conheceres a verdade, verdadeiramente sereis livres. E aquele homem, quando ele conheceu a verdade é uma pessoa. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus. Ele se encontrou com o próprio Jesus, ele não conseguiu resistir. Ele começou a ler a Bíblia cada vez mais, e aquele homem se converteu. E teve um tempo que ele teve que voltar para casa. Quando ele voltou, ele disse: pai, eu sou cristão. E o pai dele deu uma surra nele, arrebentou ele, disse assim: sai daqui, a partir de hoje você não pode entrar em nenhuma de nossas casas. E deu a ordem para todos os familiares. Mohamed, ele voltou, e quando ele voltou para aquele lugar, ele falou para o pastor daquele ambiente o que é que tinha acontecido. O pastor falou: olha, sabe de uma, vem para a minha casa. Ele foi para a casa do pastor e começou a trabalhar, se casou com a filha do pastor, e ele começou a ter o ministério dele. E passou-se um tempo, foi um missionário lá do Brasil, e o missionário estava lá, e de repente está tudo indo, tudo bem, tudo beleza. Mohamed marcou com ele para poder ir apresentar um lugar para esse pastor. Só que Mohamed não chegou naquele horário, e ele ficou muito chateado, porque Mohamed deu um bolo nele. Mais tarde Mohamed aparece todo arrebentado. Mais tarde Mohamed aparece cheio de marcas. E quando ele chega de frente, o pastor fala: o que foi que aconteceu, cara? Fala: os radicais me pegaram, os xiitas me pegaram. Eles me arrebentaram dessa vez, me quebraram bastante.
Eu e a minha família, ele arrebentou. Mas Mohamed, você é louco. Olha, eu vou fazer o possível agora. Você vai pro Brasil comigo, cara. Eu vou levantar uma oferta lá, é muito rápido. Eu tenho amigos lá que vai te ajudar. Esse cara da Batista Lagoinhas, esse pastor. Esse pessoal vai te ajudar. E você vai sair daqui. Ele falou, não vou sair daqui, porque eu tenho uma missão, tenho um propósito para eu estar aqui. Ah, Mohamed, o que foi que eles fizeram? Ah, eles fizeram muita coisa. Ele começou a pressionar Mohamed. Mohamed começou a dizer que eles amarraram certa vez Mohamed em frente à esposa dele. E aqueles homens estruparam a esposa dele. Aqueles homens bateram nas filhas do Mohamed. Mas Mohamed disse que ele não iria desistir, porque ele tinha um propósito com aquela nação. E ele não podia retroceder, porque ele acreditava num Jesus vivo, qual ele tinha relacionamento. Eu gostaria de perguntar, por que é que você quer desistir? Por que é que você quer parar? Qual é a prova que você está dizendo que está tão grande que você não aguenta? Me diz, é um salário a mais? É uma conta que você não está dando conta? Me diz, é uma confusão dentro de casa com o seu irmão, com o seu esposo? Me diz o que é, por favor. Me fala. Igreja, ou nós somos cristãos ou nós não somos. Entenda isso. Nós somos cristãos ou não somos. Entenda isso. Esse evangelho é um evangelho de poder, é um evangelho a qual não me envergonha. O apóstolo Paulo falou no capítulo 1 de Romanos. Nós temos que despertar o mais rápido possível, igreja. Temos que abrir, porque chega um tempo. Esse tempo ele nos desanima, esse tempo ele nos pega. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo de número 11. Eu te espero, mais que todas as riquezas. Espírito Santo, dá força para a tua igreja, Senhor. Desperte-se, nós queremos o teu poder, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter força esses dias, ó Pai. Oh, Espírito Santo. Eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranata. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É nesses ambientes, igreja, que Deus ele tem revelado para nós, nesse ambiente de sofrimento. Quando João ele fez tudo o que tinha que fazer, a Bíblia diz que ele foi preso. Você sabe o que significa festa junina? É a comemoração da morte de João Batista. A fogueira representa ali onde que João Batista foi queimado. Você sabia disso? Quem sabia diz amém. E às vezes nós vamos lá comemorar a morte do primo de Jesus. Se reunimos e... Quantas vezes eu fui lá pular a fogueira de São João, na quadrilha? Quantas vezes? Entenda, tudo aquilo que você vai prestigiar, você está cultuando. É por isso que você não pode servir a dois deuses. Amém? Glória a Deus. Diz assim: havendo, pois, terminado de Mateus 11, a partir do... Vou ler no 2 aqui, igreja, amém? Diz assim, João 11, 2: assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos aguardar outro? Você sabe o que é que eu estou dizendo aqui? Aquele João cheio do Espírito Santo de Deus no ventre, que estava cheio do Espírito Santo de Deus, que batizou Jesus, ele agora estava com dúvida se era Jesus mesmo o Messias ou era outro. Sabe por quê? Ele foi pego por um desânimo, ele estava preso. Ele estava sabendo o que é que Jesus estava fazendo. Ele disse: oh, não está acontecendo nada, o povo ainda não está sendo liberto. Jesus ele está só andando por volta, longe de Jerusalém. Ele tem andado só nos pequenos lugares, tem entrado em cemitério, tem entrado em outros ambientes. Mas e o que é a promessa? Quer dizer que eu fui preso por nada? Sabe por que o tempo nos desespera, igreja? Nós estamos na igreja há tanto tempo e nada. Um foi batizado com o Espírito Santo, um tem um dom, um canta, e você lá sempre, toda vez igual a estátua de Olinda, nada acontece. Não,
Sabe por quê? Nós temos que aprender a chorar esses dias. Temos que aprender a se derramar e se livrar do passado. Se livrar de tudo que nos aprisiona. De tudo que não deixa que nós sejamos adoradores sinceros. Mas quando você escuta isso, vem um peso na sua mente dizendo: não, você não pode, porque você gosta disso, você gosta daquilo. Você gosta de alguém e você, isso e aquilo, isso te prende, isso te segura. O que é que te prende? Me diz. O que está te prendendo? Fecha seus olhos nesse momento. O Espírito Santo, ele vai revelar para você. Ele vai testificar no teu coração. Na verdade você já sabe o que é. Ele só vai testificar nesse momento. Baixa sua fronte e começa a pedir o Espírito Santo. Depois que ele te revelar isso, peça para você se livrar disso em nome de Jesus. Todas as marras, todas as correntes, os teus pensamentos por mim, amado. Oh Espírito Santo de Deus, eu peço, Pai amado, que o Senhor traga, Pai amado, livramento, Senhor, para essa pessoa, meu Deus. Vai tirando o Senhor todo o poder de escravidão, Senhor. Oh meu Deus, sopra, Pai amado, uma paz aí dentro desse coração, Senhor. Dá, meu Deus, forças, ó Pai, para esse muro ser escalado, para essas montanhas, ó Pai, ser, Pai amado, derrubada, para essas pedras serem quebradas, Senhor, para esse véu ser rasgado, para essas escamas caírem, meu Deus. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor dê força para os teus filhos avançarem esses dias. Vai tirando todo desânimo, vai tirando todo medo, toda incógnita, vai arrancando fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda aqui, olha aqui para mim. Entenda, cada vez que você desanima e você é renovado, o desânimo, quando vem na próxima vez, ele vem mais forte. E às vezes você não consegue perceber que você está desanimado, triste, frustrado com você mesmo. E você tenta colocar isso em Deus, tenta colocar isso em alguém, tenta colocar isso em uma situação que você está passando. Nós precisamos observar rápido de onde está vindo esse desânimo, onde que é que está furado essa fonte de água que não está segurando a água do Espírito dentro de você. Você vem para o culto, se anima no culto, mas das portas para fora você sai desanimado, você sai entristecido, você sai imaginando: eu não sei quando é que eu vou voltar aqui nesse lugar. Aí quarta-feira tem um culto, está frio, eu não vou. Monte, nem pensar. Você está desanimado e você não sabe. Aqui João, ele foi pego por um desânimo, ele parou de reconhecer a divindade de Jesus, ele parou de reconhecer que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E ele duvidou, disse: ei cara, vai lá, pergunta a Jesus, é ele mesmo ou eu fui enganado? Como alguém que no ventre estava cheio do Espírito Santo de Deus? Como antes você profetizava na vida de pessoas, antes você tinha um desejo de ter um cargo na igreja de proeminência, antes você desejava ir para nações, e hoje você não quer mais nenhum compromisso, você só quer apenas participar de um culto para as pessoas parar de encher o saco e parar de perguntar por que você não está indo mais à igreja. E você só quer apenas esses dias estar em paz, mas nenhum relacionamento para com Cristo. Porque você esses dias está escravizado emocionalmente e espiritualmente. Está perdido no meio da multidão. Você está triste. Quem era eu antes? Antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo. E agora você está igual João Batista. Será que Jesus ele volta mesmo? Será que Jesus ele tem algo na minha vida? Será? Então por que isso acontece? Por que está acontecendo aquilo? E começa a questionar a Jesus. E Jesus não responde pergunta, ele responde respostas. Não é quando você pergunta se ele é Deus, mas diz: Deus, olha, eu sei que tu és Deus, eu quero dar a resposta para ti, não importa o que aconteça, eu vou continuar aos seus pés. Aí ele vem ao seu encontro, ele renova o teu espírito. Ele diz assim, 2 Coríntios 4,16: portanto não desanimeis, mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, porque essas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória acima de todas as coisas. Sim, Romanos 8,18: porque o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
também com Ele seremos glorificados. Sim, sofrimento faz parte do processo terreno. Sim, faz parte. Não rejeite o sofrimento esses dias, porque o sofrimento, ele, na verdade, está te lapidando, te moldando. Tem um momento que Jesus ele fala bem assim: ei, vocês estão querendo me lapidar com a pedra porque eu tenho falado que eu sou filho do Deus vivo? Por que vocês querem me lapidar? Reconhecer o milagre de Jesus, reconhecer os poderes que tinha com Jesus, reconhecer que a palavra vinha do alto, mas todavia eles tinham problema em entender que tinha um homem parecido com eles, que tinha mais poder do que eles. Esse é dia de nós reconhecermos que um Deus poderoso está entre nós e habita entre nós e habita dentro de nós. É dia de nós reconhecermos essa grandiosidade. Eu te pergunto, se você vivesse no tempo de Jesus, você seria um dos discípulos ou você seria um dos fariseus a qual queria apedrejá-lo? Quando essas palavras de confronto vêm com você, o que é que você pensa dentro de você? Que você é fraco demais para ouvir isso? Ou que estamos na época do amor e não precisa mais ser pregado isso? Porque lá no livro de Apocalipse capítulo 3 ele diz: eu repreendo e exorto aqueles que eu amo, para que possam se arrepender. Então entenda, essa palavra é uma palavra de amor. A palavra de amor não é aquela que você diz: você vai receber um carro, uma casa, um carro, uma moto, um trabalho. Não. E a pessoa, toda vez o seu filho age mal e você dá para ele um presente, esse é um pai que ama? Não é. Está lá o seu filho lá colocando um ferro na tomada e você diz: não, aliás, continue, tome aqui um presente para você continuar. Hein? Está o seu filho brincando com a cascavel e você diz: olha, eu vou te dar uma bolinha para você brincar com a cascavel. É assim que você faz? A Bíblia diz: se você que é um pai mau, um pai da terra, dá coisas boas para o seu filho, quanto mais eu, que sou eterno. Então entenda a eternidade de Deus, o poder. Ele quer coisas boas para você. Então não tenha Deus como um carrasco que está precisando, está procurando um deslize seu para te colocar em um tempo de sofrimento. Não, Ele não é esse. Ele é um pai amoroso e Ele corrige porque Ele vê futuro em você. Ele vê a eternidade que Ele colocou em você. Oh, aleluia. Sim, mas existe uma hora que nós acendemos a ira do Pai. Aí é aquele momento que Ele fica de olho. Quando Ele deu tudo, quando Ele fez tudo e nós não queremos, Ele diz: olha, eu vou te banhar com a minha ira agora aqui, para te livrar de uma ira eterna. Aí é aquele momento que Ele coloca você em um terreno escorregadio. Aí quando você escorrega e cai, Ele te pega, Ele te dá uma surra para você aprender e você dizer: não, é realmente tuas mãos é poderosa e eu quero voltar para ti. Aí você diz: aleluia, Ele me ama. Aleluia, Ele me quer. Ele me tirou o que eu mais gostava, só para mostrar que o amor dele era maior do que aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero. Aleluias, glória a Deus. Quer vitória? Então chora, então geme aí, mas deixa Ele trabalhar. Não atrapalhe o trabalhar de Deus na sua vida. Para de fazer orações que ensinam a Deus como é que as coisas têm que ser feitas. Deus, eu quero que o Senhor vá, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor volte, eu quero que o Senhor coloque, eu quero que o Senhor tire, eu quero que o Senhor mande, eu quero que o Senhor empurre. Para com isso e mude a sua oração. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se é para tirar, tira. Se é para arrancar, arranca. Se é para colocar, coloca. Mas deixa Ele trabalhar aí. Deixa Ele trabalhar. Para de sofrer na mão do diabo. Para de sofrer nas suas próprias mãos. E deixa, entre no caminho dele, entre no ambiente dele. E deixa Ele. Se for para exortar, Ele vai. Se for para abraçar, Ele vai. Se for para dar carinho, Ele vai. Mas tudo isso Ele vai fazer em amor. Porque Ele é amor. Entenda. Até a ira de Deus ela vem em amor. Até uma pessoa que é mandada para o inferno é mandado para o inferno em amor. Espera, né? Entenda. Até a ira, quando alguém é mandado para o inferno, não é porque Deus odeia aquela pessoa, não. É porque Deus entendeu que o melhor lugar para aquela pessoa é o inferno. Porque se aquela pessoa for para o céu, ela vai fazer o mesmo estrago que Lúcifer fez um dia. Quem anda com desavença aqui entre a igreja, quem anda fofocando entre um e outro, quem anda falando de um e do outro, se subir o céu vai fazer a mesma coisa. Porque se Lúcifer conseguiu achar defeito no céu, você também vai achar. Porque você trabalha do mesmo jeito que ele trabalha.
É por isso que Deus ele fala: não, segure, melhore, transforme. Porque você não presta. Eu quero que você preste em Cristo Jesus, para você poder subir ao céu comigo. É por isso que esses dias que nós temos que botar uma rédea na nossa língua. Esse dia nós temos que encravar uma faca na nossa língua e não falar, a menos que Deus diga: fale. Sim, tem que parar de fazer confusão lá na tua casa. Parar de fazer picuinha entre teus familiares, entre teus amigos. Tem que se converter, igreja. Tem que dizer: ei, eu tenho um problema assim, eu não aguento guardar segredos. Eu imagino coisas, eu já saio falando. Tem que parar esses dias e dizer: eu preciso me converter. Sim, não é melhorar, é converter, igreja. Converter, para de matar pessoas. O maior matador de cristão é o fofoqueiro, entenda. Sai dizendo: ah, eu vi fulano de tal entrando em tal lugar, fulano de tal estava com não sei quem, você viu a roupa de não sei quem. Aí a pessoa está lá já magoada, triste, derrubada. O diabo fala: tá vendo? Até na igreja falam de você. Aí a pessoa dizia: eu não disse? Começou a dar os índices antes, ó. Estava em tal lugar, estava com tal pessoa, agora desviou. Mas quem quer Deus está indo para a igreja. Ah, demônio, você vai ser estipado esses dias, porque a glória de Deus vai ser grande aqui, entenda, igreja. Os dias de Ananias e Safira vai voltar. Sabe quando ele volta? Volta quando tem homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aí o ambiente é elevado, é aumentado. Aí aquele que diz que ia fazer e não faz, é fulminado pelo sangue do Cordeiro, para mostrar que ainda existe um Deus que faz e desfaz, que conserta, mas não remenda. Sim, deixa Deus operar aí. Deixa Deus trabalhar aí. Entra, Deus, eu tenho um problema. Entra aqui no meu cérebro, que é tão manipuloso, tão diabólico. Entra nesse ambiente, mergulha lá em Deus. Deita na mesa de cirurgia dele, que Ele quer. Essa igreja, esse culto, essa mensagem vai terminar na quarta-feira, amém? Sim, porque eu cheguei só no primeiro ponto dela. E Deus tem mais aqui. Deus tem mais. Eu falei: Celcinho, vamos embora daqui, senão esse culto não vai terminar hoje. A gente desceu aquele monte glorificando e adorando a Deus, igreja. Sabe por quê? Deus ele revela, não é aquilo que nós queremos, é o que Ele quer. Não é sobre o que você precisa, é sobre o que o reino necessita. E o reino não necessita de nada, só de pessoas convertidas. Não, o reino não precisa de dinheiro. O reino não precisa de pessoa capacitada. Se você é incapaz e entra no reino, o reino te capacita. Se você precisa de dinheiro, Deus vai mandar pessoas com dinheiro para poder te procurar, para poder ofertar. Basta você entrar no ambiente dele. Deus não tem problema, entenda, igreja. Se coloca de pé aí em nome de Jesus. Nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, só os teus olhos. Entenda aqui, eu te amo demais. Eu te amo, igreja. A única coisa que me segura aqui em alumínio é você, entenda. A única coisa que me segura aqui em alumínio é você. É você, não é mais nada. Porque eu tenho amor por você, eu tenho amor a Deus, aí eu permaneço aqui. Entenda isso. Entenda isso. Entenda no seu íntimo. Se ninguém ama você na sua casa, na sua escola, no lugar, fala: tem um doido que me ama, é o pastor lá da igreja. E não é porque você tem alguma coisa a oferecer. Ao contrário, você tem a oferecer. Tem a sua alma. E eu trabalho em favor dela. Mas eu não quero tua alma para mim não. Tua alma pertence a Deus. Pode desligar aí que o mistério vai começar agora aqui.